pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa Esteves, do blog Esteveswear, e hoje eu vou contar pra vocês como eu marco meus trechos favoritos nos livros. Bom, pra começar, eu uso esses marcadores da marca Post-it. Então tem as cores rosa, laranja, amarelo e azul. E cada cor tem o seu significado nas minhas marcações. O rosa, obviamente, são as citações, as frases, os trechos que contêm o romance. Então são aquelas frases mais que tocam o coração. Ou também não só o amor entre casais, mas o amor entre amigos. Alguma coisa que faça eu sentir o amor naquela frase e que me chame a atenção e que faz com que eu me sinta muito melhor ao ler aquela frase. Já a cor laranja representa algum momento que eu já vivenciei, que eu já vivi, alguma situação que já aconteceu comigo ou coisa parecida também. A amarela, com certeza, é aquela frase de impacto, aquela lição de vida ou aquela frase que mudou meu modo de pensar, que de alguma forma afetou minha vida, enfim, transformou alguma coisa. E a última etiqueta é a azul e eu marco naqueles trechos, naquelas citações, naquelas frases, falas, etc, alguma parte do livro que tem a ver comigo, que tem um pouco de mim ali. Então, assim, aparece alguma característica de um personagem e aquele personagem é parecido comigo, tem alguma característica que é igual a minha, então eu vou lá e marco com azul. Eu vou mostrar agora pra vocês dois livros, o primeiro em que eu comecei a usar esses posts, esses marcadores, porque eu já usava antes um tempo post daqueles de papel mesmo, sabe, que tu deixa recadinho, etc. Eu colocava isso, tipo, na página inteira, porque não tinha como colocar em cima do trecho, porque senão ia cobrir. Mas assim que eu me lembrei que existia esses marcadores, assim, mais transparentes, eu, cara, salvou minha vida, sabe? Bom, o primeiro livro em que eu fiz as marcações com esses post-its mais transparentes foi Um Ano Inesquecível, da Bruna Vieira, Paula Pimenta, Babi Jewett e Thalita Rebouças. Eu já fiz resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima pra vocês. E bom, porque eu comecei justamente com esse livro? Porque eu queria fazer resenha pra vocês. Eu tava com muita vontade, com muita saudade e com aquela ansiedade, assim, de voltar a fazer resenha em vídeo, mas resenha, assim, de livro em um vídeo só, sabe? Tipo, um livro em um vídeo. Não que eu geralmente faço, tipo, de falar em favoritos, etc, mas de fazer em um só vídeo, em um vídeo específico pra um livro. Então eu comecei com esse e depois fui pra outros livros que eu fiz depois. E olha, quantos trechos eu marquei. E cada um deles tem esse significado que eu falei no começo do vídeo. Então, ó, só tenho um azulzinho até agora, que foi até no conto da Babi Jewett, se eu não me engano. Então, assim, eu comecei com o significado que eu falei no começo do vídeo desde a primeira marcação. Então, continuou e continuou até agora. Já vai fazer 6 meses, mais ou menos, que eu uso post-it. Acho que eu já tô, sei lá, no minha sétima cartelinha. Vem 35 marcadores de cada cor. Então, acaba rapidinho. O rosa é o que mais acaba. O rosa ou o amarelo, depende. Também depende do tipo de livro, né? Se novo romance, nem vou usar tanto o rosa. Mas, enfim, comecei a marcar assim. Eu tenho assim, uma mania, mas não sei se o que é isso, mas isso me perturba, de ver aqueles marcadores que tem gente que marca, tipo booktubers que eu vejo no Snap, ou até mesmo em vídeo, que deixa aquele marcador bem pra fora. Não consigo gostar disso, por isso que eu sempre deixo alinhado, ó. Todos estão mais ou menos alinhados, então não tem nenhum muito pra fora, nem muito pra dentro, e eu acho que esse é um espaço certo, assim, pra deixar, porque ele não sai pra fora do livro, sabe? Ele não fica, tipo, incomodando, e quando bota na estante ou em algum lugar, aquele marcador não fica pra fora e na hora de procurar também é fácil, não vai ficar muito pra dentro. Um dos meus livros favoritos mais recentes é PS Ainda Amo Você, da Jenny Han, e eu também fiz várias marcações. Esse aqui eu coloquei até um pouquinho mais pra dentro do que o primeiro, ó, a marcação tá um pouquinho mais pra dentro, mas todos também estão bem alinhados, porque eu tenho uma mania, não consigo ver nada muito pra fora, nem muito pra dentro, então eu achei que assim, esse pedacinho tá bem certinho e consegue pegar ainda o trecho ali, ó, sabe? Ele fica muito bom, eu gosto muito desse marcador. Neste livro aqui, como vocês podem perceber, tem mais marcações azuis, porque, como eu falei pra vocês, eu sou muito parecida com a Lara Jean, então óbvio que eu botaria várias marcações em azul. Então, por exemplo, uma marcação aqui que eu peguei aleatória azul. Eu sou do tipo que parte corações, mas você, Lara Jean, é uma garota que fica de coração partido. Sou eu inteiramente, né? Eu e um trecho. E é bem isso, porque eu sempre sou a de coração partido. Mas enfim, é isso, não tem muito mistério. Eu sempre deixo organizadinhas minhas marcações. Como eu falei pra vocês, alinhadas. Cada um tem seu significado, cada cor. E assim, eu gostei desses significados. Às vezes, algum trecho não se encaixa no significado. Eu vou lá e penso direitinho assim e boto às vezes amarelo, ou sei lá, ou laranja. Então assim, coisas que eu já imaginei, coisas que já aconteceram.
inspiração. Então eu acho que é bem legal porque eu boto muita coisa pessoal também nesses trechos. Então eu até emprestei o primeiro desse PS Ainda Amo Você, que é o Para Todos os Garotos que Já Amei, pra minha amiga, e ela tá vendo as minhas marcações, não sei o que tá imaginando, mas se ela estiver assistindo esse vídeo aí, depois me conta, me chama no privado. E assim, é bom porque depois de um tempo, quando a gente for reler o livro, a gente sabe o que marcou a gente, quais foram os trechos preferidos, e a gente, sei lá, se teletransporta pro passado, assim, pro momento em que a gente leu pela primeira vez. E assim, eu tenho vários livros preferidos que eu ainda não fiz as marcações, então eu tenho vontade de reler pra fazer as marcações e pra daqui a um tempo, quando eu for ver minha estante, quando eu tiver minha estante maravilhosa, eu conseguir enxergar todas essas marcações. Porque fica lindo, né? É colorido. Então já tem assim um padrão e eu sei que eu vou sempre usar esses post-its. Então fica muito bonitinho. Eu gosto particularmente. Bom, antes de terminar, eu só quero avisar que esses post-its aqui, essas 4 cores, essa cartelinha aqui custa mais ou menos uns 10, 11 reais. É um pouquinho caro, mas vale muito a pena. Eu não vivo sem. Então é isso. Eu espero que vocês comecem a usar e que dê certo nas marcações de vocês. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar. E claro, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ok? Um beijo, até mais, tchau!